Olá, tudo bem com você? Esperamos que sim. Neste vídeo, contaremos uma história real sobre um fato extraordinário, um verdadeiro milagre que aconteceu com uma família americana durante a Grande Depressão de 1929. Eu sou Ângela Cristina e você está no canal Alimentos da Fé. Este fato aconteceu durante a Grande Crise de 1929, durante o período da Grande Recessão. A família Douglas, Rob, Tom e duas meninas pequenas moravam atrás da fazenda do pai de Rob, em uma casa pequena com apenas 2 cômodos em Dellsville, no Tennessee. Nesta época extremamente difícil, Tom estava trabalhando em uma construção. Apesar de caminhar 8 quilômetros todos os dias para chegar ao trabalho, ele sempre agradecia, reconhecendo a misericórdia de Deus para com ele, pois os tempos estavam bastante complicados para todos da comunidade em que moravam. No total, ele caminhava 16 quilômetros todos os dias, 8 quilômetros para subir e 8 quilômetros para descer a encosta de uma montanha à noite. Porém, valia a pena, pois isso garantia o sustento de sua família. É importante ressaltarmos aqui que sempre devemos agradecer a Deus em todas as dificuldades pelas quais passamos, pois muitas pessoas podem estar em situações bem piores, mais do que nós. Porém, o mais difícil para a família Douglas era suportar a falta de água em casa. Para conseguir água para lavar, eles tinham que ir até o riacho que ficava não muito longe da casa. Mas para ter água para beber e cozinhar, um deles tinha que subir 300 metros morro acima, alcançar um portão e atravessar um extenso pasto. Era lá que ficava a nascente. Apesar da casa ser pequena, eles costumavam levar 2,5 galões de água, que geralmente não era suficiente para o abastecimento da casa. Então, na maioria das vezes, costumavam fazer esse trajeto mais de uma vez no dia. Realmente, era muito desgastante e demorava muito para fazer todo esse percurso, principalmente porque, às vezes, era necessário levar as filhas pequenas para lhes acompanhar de um lado para o outro, caso um dos dois estivessem sozinhos em casa. Apesar de tudo isso, a mãe das crianças sempre agradecia a Deus por tudo que eles tinham, pois sabiam que as coisas poderiam ser bem piores do que a realidade que eles estavam enfrentando. Rob costumava pensar no quanto poderia ser difícil caso seu marido não tivesse um emprego ou se eles não possuíssem uma casa, ainda que fosse humilde. Muitas pessoas não possuíam nada disso. Apesar de nunca ter orado especificamente para que Deus mudasse a sua situação da água, ela sempre lhe agradecia por tudo que eles tinham e sabia em seu íntimo que Deus via tudo o que acontecia com sua família. Em um ensolarado dia de sábado, enquanto Rob foi com as filhas até a fazenda para visitar o avô, Tom ficou trabalhando na sua horta que ficava atrás da casa, no quintal. De repente, Tom ouviu um barulho. Assim que ele olhou para cima, viu um homem alto, parado no jardim da frente. Aquele estranho estava usando uma calça preta e uma camisa branca de uma brancura como ele nunca tinha visto antes. Olhando firme para Tom, o homem disse no meio das plantas: "Bom dia, estou com muita sede. Você poderia me dar um copo de água?" Tom se levantou devagar, pensando no quanto a água era preciosa por ali. Sua mente raciocinava rapidamente. Se desse da pouca água que tinham, isso significaria ter que andar depois por um caminho estafante para buscar mais. Mas ao olhar para o homem, viu que ele parecia cansado e com muito calor. Então disse imediatamente: "Claro, e você não gostaria de comer alguma coisa também?" E o estranho respondeu apenas: "Não, somente água." Então Tom entrou imediatamente em casa e, ao olhar para o seu reservatório, viu desanimado que aquela água já estava velha e, infelizmente, não daria para beber, sendo ideal somente para se lavar. Respirando profundamente e já sabendo o que teria de fazer, Tom retornou para fora, dizendo ao estranho:
Senhor, por favor, entre e sente-se. Descanse um pouco enquanto eu vou buscar água fresca para beber. O estranho sorriu e disse: eu gostaria muito disso. Então, Tom apanhou um balde, subiu o morro, passou o pasto, foi até a nascente, apanhou a água e desceu, fazendo o mesmo longo e cansativo percurso. Voltou trazendo água fresca para aquele estranho que estava pacientemente sentado na cozinha de sua casa, calmamente esperando a sua bebida preciosa. Ao chegar, Tom deu a água para o homem, que a bebeu devagar, saboreando cada gole. Depois de tomar a água, o homem disse: esta é uma água formidável, mas é uma pena que você tenha que ir tão longe para obtê-la. E Tom, servindo-lhe mais um copo, disse: realmente, é um pouco difícil, mas temos muitas outras bênçãos. O estranho então sorriu e saiu logo em seguida. Enquanto Tom o observava caminhar pela estrada em direção a Desval, ele começou a se perguntar sobre o que acabara de acontecer. Como aquele homem poderia ter aparecido ali em seu quintal de forma tão silenciosa? E por que exatamente ali, já que a sua casa ficava numa área bastante isolada e quase ninguém ia lá? Apesar de todas aquelas dúvidas, Tom notou que assim que viu aquele estranho, uma incrível e incomum sensação de paz tomou conta de todo o seu ser. Uma sensação de torpor tinha tomado conta de seus membros e ele se sentia muito mais leve do que até então estivera. E o que poderia explicar essa sensação tão incomum? E assim que a sua esposa Rob e as meninas chegaram, Tom, intrigado, saiu em direção ao armazém geral de Desval. Como estava decidida a descobrir mais sobre o estranho, aquele lugar era ideal, pois o homem poderia ter parado lá, onde sempre haviam pessoas conversando, fofocando ou trocando notícias sobre possíveis empregos. Mas Tom teve uma grande surpresa quando chegou ao seu destino. Ao indagar sobre o estranho, seus amigos ficaram confusos, dizendo que por ali não havia passado ninguém. Eles, com certeza, teriam notado, já que a cidade era muito pequena. Nenhum estranho passaria despercebido se fosse para aquelas bandas. Mas ninguém o tinha visto. As pessoas disseram também que fazia muito tempo que ninguém passava por ali, que Tom era a única pessoa que eles tinham visto. E Tom achou que eles talvez tivessem razão. 2 semanas depois, caiu uma forte chuva em Desval e começou a vazar a água do solo a cerca de 10 metros da casa de Tom, formando um pequeno fio de água que permaneceu ao redor da casa mesmo depois de cessado as chuvas. Assim que viu, Tom pegou a sua pá e chamou a sua esposa para que viesse rápido, pois a água borbulhava do chão como se houvesse uma fonte invisível ali. Inacreditavelmente, a família tinha agora água permanente e ela fluía abundantemente. E Tom notou perplexo que aquela fonte estava justamente no lugar em que o estranho estivera parado na primeira vez que o vira. Nunca mais haveria longas caminhadas até o pasto para buscar água. Nunca mais teriam aquele trabalho estafante e cansativo sob o sol. As flores começaram a brotar e a água era uma das melhores da região, enquanto os Douglas moraram naquela região. Nunca mais aquele fio de água secou enquanto aquela família estava ali. Quando a família Douglas se mudou, pouco tempo depois, caiu outra chuva forte e o fio de água, assim como todas as flores, desapareceram tão rapidamente quanto chegaram. Tom e sua esposa nunca duvidaram da origem daquela fonte. Ao darem um copo de água, foram abundantemente abençoados. Você gostou desse relato? Esperamos sinceramente que ele não só tenha edificado a sua fé, como lhe levado a refletir que às vezes, por não podermos dar muito, acabamos não dando nada e esquecemos das grandes graças que podemos receber pelo simples fato
de estarmos abertos para servir, mesmo quando achamos que nossas possibilidades são muito poucas para isso. Pedimos que deixe nos comentários o que você achou dessa história, pois queremos saber a sua opinião. Queremos lhe agradecer muito por nos assistir até o final e se você gostou, deixe seu like e partilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.